alergia de quê, ô Venê? É a dose da vitória. É alergia? A tua alergia voltou? Ah, voltou. Alergia à vitória? Voltou forte. Esse mês aí foi uma desgraça. Deixa eu ver se eu Venê, acho não é sua aí que veia. toma vacina, não. É aqui. Ah, é aí aqui, tira Aqui sangue. quer tirar meu sangue. É. Ah, é? Pode tirar, dá para os jogadores do Vasco. A transfusão. Vai. Aqui tem de sobra, velho. Foca aí, Cris. Ó, da vitória. Pra quê? Voltar ao Mundial de Clubes. Você concorda, Pedrosa? Concordo. Era um espetáculo. Era um espetáculo ver o Botafogo ganhando do PSG, o Flamengo ganhando do Chelsea, o Vitinha, o Cole Palmer. Era um espetáculo. Ontem você viu o quê? Olha só, vamos fazer o seguinte. Foi goleado pelo Del Valle, Independente Del Valle, time do Equador, e se complicou na disputa da Sula. Olha, nada está perdido ainda, meu amigo. Você escutou esse rapaz aqui te avisando. Eu falei ontem. Você estava ontem mesmo, mas Borocochô. Pedrosa, confia. Eu falei. Eu não caí aqui de paraquedas. Quer mais Olha, uma dose, Pedro? E digo mais. Se complicou, não. Acabou. Que isso, O não? Vasco Meu está Deus. eliminado da Copa Sul-Americana. Pedrosa, não é assim. Na Copa do Mundo de Clubes a gente viu muita coisa surpreendente. Não é? É isso. Eu também acho isso. Se tu conseguir me emprestar aí um jogador, Fernanda também pode me emprestar. Toma aí uma dose, cara. Não quero mais. Olha Meu aí, Deus. o Flávio Vinicius Terminou. estava lá, aliás, rebentou ontem na transmissão, como sempre. Flávio Vinicius estava lá mesmo e vai contar pra gente as... E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Meu amigo, E lá vem mais. Olha a bola Falei, tocada, virou passeio. Vai falar, Pedrosa, pô, você estava otimista? Não estava. Pedrosa, você acreditava? tava Borocochô ontem. Eu O já que tinha é, avisado. Pedrosa, que De tá graça, até acontecendo? injeção na testa, Pedro. Gente, eu conheço o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco jogou contra o Melgar na altitude, que é um time infinitamente pior do que o Independente Del Valle, e tomou um empate. Esse grupo de jogadores, que repito aqui, tecnicamente falando, nem é dos piores, talvez seja o melhorzinho aí dos últimos 5 anos. Esse grupo de jogadores, ele é acostumado a dar vexame. E a gente vai lembrar, desde o ano passado, lá, quando o Vasco foi humilhado pelo Nova Iguaçu, aí depois o Vasco foi humilhado pelo Flamengo, humilhado pelo Criciúma, humilhado nessa temporada pro Vitória. Lembra que o Vitória virou um jogo com 1 a mais? Não me surpreende. Eu achei que ia ser 4-0? Claro que não. Eu achava que o Vasco ia ter condições de vencer o jogo lá? Não tinha. Tanto que eu falei aqui, a missão do Vasco no Equador é não perder. Essa é a principal missão do Vasco da Gama, ou perder de pouco, que aí você consegue trazer o jogo para São Januário. Agora, acabou. O Vasco está eliminado da Copa Sul-Americana por conta, principalmente, da expulsão do senhor Lucas Piton, que foi completamente imprudente naquele momento ali. Depois, das falhas vergonhosas, corriqueiras e costumeiras de Hugo Moura e João Vitor, que não deveriam mais ser titulares do Vasco da Gama. Os dois têm que sentar no banquinho. E o Lucas Piton também, caso o Leandrinho esteja bem, que o Vitor Luiz não. O Leandrinho esteja bem, coloca o Lucas Piton no banco de reservas. O Vasco tem que mudar o perfil desses jogadores. É uma vergonha o que aconteceu ontem, é mais um vexame, é mais uma partida ridícula, é mais uma partida que faz o torcedor do Vasco cada vez mais desgostar do time. E a grande verdade é que se esse perfil não mudar, se essa diretoria também não acordar, presidente Pedrinho, acorda. Porque, sob a sua gestão, não adianta ficar pensando no passado, não adianta ficar pensando no que aconteceu, nos vexames que aconteceram. Sob a sua gestão, você também foi responsável pelos vexames que o Vasco vem protagonizando. E se você não reforçar o time decentemente, você vai ser responsável por mais uma queda do Vasco da Gama. Não tenha ego, não tenha vaidade. Entenda que, fora de campo a gente está tentando fazer um trabalho. Se você não está olhando o campo, uma coisa que eu sempre te respeitei pelas suas opiniões, pelos seus comentários e tudo mais, se você não está olhando o campo, acorda para a vida. Chega de olhar Instagram para bloquear os outros, chega de ficar de vaidade, chega de ego, você tem que pensar exclusivamente no Vasco. Larga o Instagram, pensa no Vasco, vamos começar a contratar jogadores, porque se continuar dessa forma, o Vasco vai continuar virando chacota. Hoje o Vasco é chacota, essa que é a verdade. O rival, a gente brinca aqui, mas não tem nem mais graça.
Tá perdendo a graça do rival zoar o Vasco. Isso aí só é pequeno ao time. Você tá minando gerações e gerações de novos vascaínos. A criança que tem 5, que tem 10, que tem 15 anos, ela vai pro colégio hoje, ela vai ser zoada, ela vai ser humilhada. É isso que tá acontecendo. Aí sabe o que ela vai fazer? Eu quero ser Vasco, quero ficar sendo humilhado. Não vou ser isso, não. O cara que é conhecido por ser vascão lá dentro do seu trabalho e tudo mais, ele vai ser humilhado. Porque é isso que o Vasco se tornou. E não adianta ficar pensando só no que aconteceu no passado. É agora. Esses jogadores, o técnico Fernando Diniz, o presidente Pedrinho, o senhor Carlos Amodeu, o diretor Felipe, são responsáveis diretos pelo que está acontecendo agora. Se vocês não acordarem, vocês vão acabar de enterrar um clube que já está na lama. Então, cara, cansativo. É uma situação extremamente delicada. Sim. Seria assim, é você sonhar muito alto, ver o Vasco da Gama conseguir vencer o Independente Del Valle, mesmo atuando em São Januário, que é a sua principal força, a gente brinca aqui, mas jogar contra o Vasco em São Januário é uma tarefa extremamente difícil. Mas hoje eu não consigo ver o Vasco revertendo esse placar e conseguindo a classificação. Talvez seja até melhor você focar no Campeonato Brasileiro, pensando no desempenho melhor nessa competição, até para não correr o risco de entrar naquela zona de ficar brigando para não cair, porque a gente sabe que quando o clube grande entra nessa zona, é um desespero danado. Então, sobre a sua segunda pergunta, eu acho que tem que acelerar logo, porque a situação financeira do Vasco da Gama não permite, por exemplo, a cobrança do Pedrosa aqui para fazer grandes contratações. Tanto é que o Vasco não consegue fazer contratação. E até de informação que eu tenho, conversando com empresários, que o Vasco não quer pagar para contratar jogador. Quer jogador por empréstimo ou até mesmo livre no mercado, que foi o caso do Thiago Mendes. Uma prática muito comum ultimamente no futebol, mas para chegar num patamar mais clubes elevado. Que não podem fazer investimento, isso, que é o caso do Vasco da Gama. Ou seja, dificulta ainda mais a tarefa dos dirigentes, que já não fazem um bom trabalho a longo prazo. Isso não tira a culpa deles. Gama, é bom abrir o olho, e eu discordo totalmente do Pedrinho quando ele disse que o Vasco tem aí entre top 8 de elenco no Campeonato Brasileiro. A gente está vendo que não tem mesmo. E é bom o Pedrinho, de fato, estou com o Pedrosa. O Pedrinho tem que abrir o olho, porque a situação pode piorar cada vez mais. O Vasco fez contra o São Paulo e nem vão ser os desastres que aconteceram contra o Botafogo, Independente. Eu também acho que não vai ser desastre. Mas sorte, eu não consigo usar essa palavra não, Fernanda. Teve sorte ou não teve sorte? Não teve competência. O Vasco foi incompetente. Isso aí, para mim, é incompetência, é vexame. Essa que é a grande verdade. Porque contra o Botafogo, o que acontece é o seguinte. Contra o Botafogo exclusivamente, eu acho que o Fernando Diniz teve a maior culpa. Contra o Independente Del Valle ontem, para mim, ele não teve culpa nenhuma. Zero culpa. A culpa é exclusivamente dos jogadores. Por quê? Ele monta um plano de jogo, e até de forma surpreendente, porque ele testou várias formações, e ele decide isso ontem, GB como titular. Ele coloca um garoto ao lado do Verratti, lá na altitude. Ele testou, por exemplo, 3 zagueiros com o Lemos, ele testou Jair, Paulinho ou o Matheus Carvalho como terceiro volante, ele testou outros jogadores naquela posição ali do Felipe Coutinho. Mas ele resolve entrar com o GB. E até os primeiros 10 minutos, o Vasco estava fazendo um jogo ok, com a expulsão do Lucas Piton. É lógico, porque você está com um a mais, no caso do Independente Del Valle, tá jogando em casa, tá jogando na altitude, iria forçar a bola aérea, e o Vasco, repito, é uma equipe fraca fisicamente. E quando eu digo isso, não é preparação, é intensidade. O perfil desses jogadores não é um perfil de jogadores intensos, é um perfil de jogadores que são lentos, que jogam até com a bola no pé, mas são lentos. Então o Vasco resistiu durante 35, 37 minutos, e aí vem tudo o que acontece durante o ano inteiro. Vocês vão se recordar quando estava o Carille aqui, que eu falei, gente, vocês só estão olhando o técnico. Olha como esse time falha individualmente. Olha como esse time é vergonhoso individualmente, quando os jogadores eles falham tecnicamente e entregam gols para o adversário. Ontem o primeiro gol do Vasco sai, é que a gente não vai poder travar ali, mas sai o Guaguá, que é o volante, de 17 anos do Independente Del Valle, ele passa na cara do Hugo Moura. O Hugo Moura olha para ele e não acompanha. Quem cabeceia a bola? É o Guaguá. Aí o Léo Jardim no rebote. Como foi contra o Botafogo, o João Vitor dorme, não consegue pegar o rebote, 1-0 Independente Del Valle. Volta para o segundo tempo, e aí por que eu tô falando aqui que eu acho que o Diniz não errou? Eu faria a mesma substituição, tá? Eu seria um babaca. Você não tiraria o Verratti? Não, eu faria a mesma substituição no sentido de colocar o Lemos em campo para você conseguir recuar a equipe e segurar o resultado. Mas você tiraria o GB? O Vasco naquele momento ali que leva para os pênaltis. Então, assim, tirar o Verratti também é uma decisão difícil. O que eu disse que eu faria igual o Fernando Diniz era, eu colocaria mais um zagueiro. Não, eu colocaria okay. mais um jogador para fazer a linha de 5, uma linha de 4 e seguir assim, para poder não tomar gols. Só que assim que ele coloca o Lemos,
Mais uma vez, o Hugo Moura participa de forma bizonha do lance. Ele cabeceia uma bola para cima, na entrada da área, aí o jogador do Independente Del Valle tem todo o espaço do mundo para finalizar, 2-0. 2 minutos depois, o Lemos falha também, por falta de ritmo de jogo, por estar jogando na altitude. Ele deixa o Spinelli, que eu comentei aqui, que é um atacante que é chato, que é um cara que mete o gol sozinho, o Spinelli vai lá e faz o terceiro. E depois vem o quarto, o João Vitor falha de uma forma bizonha no quarto, bizonha, ele cai no chão sozinho. É um negócio assustador, assim. E poderia ter sido o quinto, com a defesa de pênalti do Léo Jardim, teve gol anulado, teve tudo. Poderia ter sido uma goleada histórica que o Vasco tomaria, talvez a maior goleada na história do Vasco em competições sul-americanas. Então, senhor João Vitor, senhor Hugo Moura, Lucas Piton, esses caras têm que pegar banco, Fernando. Se não pegar banco, se não mudar o perfil do time, esquece, porque está contagiado. Repito, é um time acostumado a tomar e ter vexames na sua Não. Olhando os demais adversários, se ele for melhor treinado, é um time que não briga para não cair. Esse é o ponto, é meio de tabela. Mas aí você tem que tirar algumas laranjas podres que estão ali. Que prejudicam o Vasco constantemente. É o que eu tô falando. Eu vou te falar um, e eu não vou ser engenheiro de obra pronta, tá? O zagueiro João Vitor. Na ocasião aqui, quando o Cruzeiro fez proposta, eu falei, é o momento de você recuperar parte do valor investido por um jogador que não entrega dentro de campo. E o João Vitor não entrega, gente. O Pedrosa está extremamente certo quando ele critica a partida do João Vitor. E não só essa partida, porque o que ele vem fazendo é um tremendo absurdo. Você vê a postura dele dentro de campo, eu critico a postura dele. Parece até que ele está ali por estar, que está fazendo um favor em jogar com a camisa do Vasco, não mostra vontade, não fica irritado quando toma um gol. Ele está achando normal tudo que está acontecendo com o Vasco da Gama. O João Vitor é um bom exemplo. Sabe qual é o pior? Parece que esse time é de pobrezinho. E não é. Não. É uma folha salarial de 15 milhões de reais. É isso. O João Vitor, sabe quanto o João Vitor ganha? O João Vitor custou... 900 mil reais. Quanto que o João Vitor custou? Me lembra aí. Quase 40 milhões de reais para os cofres do Vasco. É isso. Parece o preço do Léo Ortiz. Parece que é um time assim, meu Deus, o Vasco é pobrezinho, mas não tem nada. Tá um jogador que tem poucas chances de dar certo, investe na base. O cara da base, ele quer chamar muito mais atenção. O Leandrinho tem que jogar, o Zucarelho tem que jogar. Por que o Alex Teixeira é relacionado e o Zucarelho não? Por que o Luiz Gustavo Qual foi o melhor momento do Vasco... no ano passado? No ano passado. Com a base. É isso que outra coisa. Olhar para esse time e achar que ele é ruim, realmente eu concordo com você, Vini, não é ruim, mas tem que mudar perfil. Se não mudar perfil, esquece. O futebol hoje não te permite mais não ter saúde. E esse time do Vasco não tem saúde. Eu tô falando isso sobre característica de time. Então bota a vacina de novo, tá? Você leva lá, tá bom? É verdade. Alergia. Eles estão precisando, né? Fortes Rio, analisando sobre a derrota do Vasco da Gama para a equipe do Independente Del Valle. O Del Valle amassou o Vasco na altitude de Quito. E informação que o Pedrosa trouxe ontem no seu canal, na sua live, foi a seguinte, ó. O Vasco vai tentar antecipar o retorno do volante Cauã Barros, que está emprestado ao América Mineiro até ao final da temporada. A ideia é contar com o jogador ainda durante a Série A, já que ele vem se destacando com a camisa do clube mineiro. O Vasco tenta costurar, mas não sabe se vai conseguir o retorno do empréstimo de Cauã Barros, que hoje é destaque na equipe do América Mineiro, fazendo gols, dando assistência, indo muito bem ali o Cauã Barros. A verdade é que o Vasco agora tem uma tarefa muito complicada, que é virar o Del Valle em São Januário. Jogo de volta que irá acontecer na próxima semana e você vai acompanhar tudo aqui no React do Futebol Oficial. Lembrando também que antes disso, o Vasco vai enfrentar no sábado a equipe do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e tem que virar a chave, senão pode se complicar na tabela de classificação. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!